Sermão do Monte, capítulo 13, parte 4. Regozijo na tribulação. Tomemos ainda o segundo argumento como comprovação desse fato. Naturalmente, esse argumento mostra que estamos identificados com Cristo. Se formos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que as nossas vidas tornaram-se semelhantes à dele. Estaremos sendo tratados como nosso Senhor também foi tratado, e por conseguinte, teremos nisso uma prova positiva de que, na verdade, pertencemos a Ele. Conforme já vimos, Ele mesmo profetizou antes de ir-se deste mundo que tal coisa haveria de suceder. E esse ensino pode ser encontrado por toda a parte no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, como está em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Assim sendo, quando o crente é perseguido desse modo, ele encontra a segunda prova do fato que realmente é filho de Deus. Isso confirma que o que ele é, e é precisamente nisso que o crente se regozija. A segunda causa de regozijo e júbilo, como é natural, é que essa perseguição também é prova de seu destino certo. Regozijai-vos e exultai. Mas por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eis aí um daqueles princípios centrais que se podem achar na Bíblia de capa a capa. Está em foco o fim da nossa carreira, o nosso destino final. É como se Cristo nos estivesse dizendo: se isso lhe acontecer, isso servirá de selo do fato que você está destinado ao céu. Significa que você já foi rotulado. Significa que o seu destino final já foi fixado. Assim sendo, ao persegui-lo, o mundo lhe está dizendo que você não mais pertence a este mundo, que você é uma pessoa distinta. Você já pertence a um outro reino. Assim, provando o fato que você está se dirigindo para o céu. E isso, de conformidade com Cristo, é algo que sempre nos levará a nos regozijarmos e exultarmos. Portanto, disso emerge um outro grande teste comprobatório da nossa vida e testemunho cristãos. Conforme já frisei, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é se isso nos infunde alegria, se essa comprovação, dada pelo mundo, de que estamos indo para os céus e para Deus, é algo que realmente nos enche de um jubiloso senso de antecipação. Quero exprimir a questão como segue. Você acredita que a causa de nossa alegria e regozijo deveria ser a consciência que temos do galardão que nos espera? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Examinemos essa particularidade pelo seguinte ângulo. Em harmonia com esse argumento, toda a minha perspectiva a respeito daquilo que comigo acontece deveria ser governada por essas três considerações: a percepção de quem sou, a consciência do lugar para onde estou indo e o meu conhecimento daquilo que me espera quando eu ali chegar. Você poderá detectar esse argumento em muitos trechos das Escrituras. O apóstolo Paulo, de certa feita, colocou a questão nos seguintes termos: porque
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. O crente sempre deveria viver na expectação dessas realidades. Todavia, seja-me permitido considerar, nesta altura da exposição, certas objeções. Alguém poderia perguntar: é justo que um crente entretenda tal ideia sobre os galardões? Deveria um crente deixar-se orientar em seus motivos e em sua maneira de pensar por uma ideia acerca da recompensa que ele aguarda receber nos céus? Você talvez saiba que, no início do nosso século, houve a tendência, que atualmente já não é tantas vezes apresentada, de muitas pessoas dizerem: não gosto dessa ideia de ficar à espera de uma recompensa ou de um temível castigo. Creio que a vida cristã deve ser vivida por seus próprios méritos. Essas pessoas geralmente afirmam-se desinteressadas pelo céu e pelo inferno. O que as interessava era aquela maravilhosa vida diária do cristianismo. Você deve estar lembrado que se costumava contar a história da mulher que foi vista a caminhar pelas ruas, em certo país do Oriente, levando em uma das mãos um balde cheio de água e na outra mão um balde com brasas acesas. Alguém perguntou-lhe, então, o que ela queria indicar com aquilo. E ela replicou que estava disposta a apagar o inferno com uma das mãos e consumir o céu com a outra. Essa ideia de que não nos devemos interessar nem pelo galardão, nem pelo temor à punição, mas antes que devemos viver uma vida condigna, sem motivos ulteriores, tão somente usufruindo das suaves e puras alegrias da vida cristã. Parece atrativa para muitas pessoas. Ora, todas essas pessoas consideram-se crentes excepcionais. Não obstante, a resposta que temos engatilhada para os tais é que essa atitude é inteiramente estranha à Bíblia e que qualquer ensinamento, por mais admirável que pareça ser, sempre será errôneo se ultrapassar as Escrituras. Todas as ideias precisam harmonizar-se com o ensino bíblico. E na Bíblia existe aquele versículo que estipula: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porventura, não nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, segundo já mencionei, que Cristo suportou a cruz e desprezou a ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta? Foi ampliando a sua visão para além do que estava prestes a sofrer que Cristo suportou tudo. Por toda a Bíblia encontramos essa doutrina. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, que o que realmente controlava a sua vida e especialmente o seu ministério era o fato que, naquele dia vindouro, a obra de cada indivíduo será testada pelo próprio fogo. É como se ele houvesse escrito: exerço grande cautela quanto àquilo que edifico sobre esse fundamento único. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará.
ver 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15.